Então, com o fim da missa, o caminho nos diz que eles foram beijar a cruz e depois voltaram para almoçar nas naus. E aqui termina o relato do caminho sobre os acontecimentos daqueles 10 dias. Em seguida, ele vai fazer apenas uma conclusão da carta, algumas observações gerais, avisa o rei que no dia seguinte, no sábado pela manhã, dia 2 de maio, eles iam partir para as Índias. E chegamos ao fim, então, do que nos contou o caminho nessa carta. Mas vamos ver ainda o finalzinho, as considerações finais dele para o rei Dom Manuel. Bem, então, primeiro ele vai dizer o seguinte, que 2 grumetes, que são aqueles serviçais do navio, que fazem os serviços mais básicos, vão desertar. Ele chega à conclusão, ele está escrevendo na sexta, né? Então ele chega à conclusão, olha, já faz muito tempo que eles sumiram, foram para a terra e não voltaram, então ele conclui, na verdade, que aqueles homens não voltariam mais, como de fato não voltaram. Então, além dos 2 degredados que iam ficar na terra, o caminha nos diz que 2 grumetes fugiram. O serviço de grumete era muito pesado. A gente não sabe de tudo que aconteceu nesses 10 dias, a gente tem apenas a versão de um homem, que é o Peruá de Caminha. E, enfim, a gente pode imaginar 1000 coisas que seduziram esses grumetes a ficar. Existe uma outra carta de um comerciante, salvo engano, é a carta de um comerciante italiano. Depois eu vou procurar esse documento para falar para vocês. Mas, de antemão, já digo o seguinte, que essa carta, ele fez umas pesquisas sobre esse período em que o Cabral e o Caminha estiveram aqui no Brasil, e ele diz o seguinte nessa carta dele, que, na verdade, foram 5 grumetes desertores. Não sabemos, né? O Caminha nos diz de 2. E o que poderia ter seduzido esses homens? Ora, 1000 coisas. Uma terra que parecia o Jardim do Éden na visão dos europeus. As pessoas, aparentemente os índios dóceis e ingênuos. Um monte de índias nuas. Então, provavelmente, esses grumetes, trabalho duríssimo no navio, viram uma oportunidade de ter uma vida de reis ali, né? De fato, a gente não sabe o que se passou com eles. A gente sabe um pouco do que se passou com um dos degredados, que é o Afonso Ribeiro. Depois eu vou gravar algo sobre ele. Mas, enfim, ele conta também para o rei que, olhando de onde eles ficaram, das naus ou da praia, para o norte e para o sul, não era possível ver o final da terra. E ele calcula lá, assim, de improviso, e diz ao rei que provavelmente a costa teria de 20 a 25 léguas de extensão. Um cálculo extremamente baixo, na verdade. E ele diz também ao rei que, olhando das naus desde o oceano para o sertão, para o interior da terra, não era possível ver nada além de um longo arvoredo sem fim. Então ainda avisa o rei, olha, essa terra é muito grande. Eles já tinham consciência que não estavam apenas numa ilha, eles estavam de fato num novo continente. Bem, ele diz ao rei também que não tinham visto nada de ouro e prata e nenhum indício seguro de que ali havia ouro e prata. Mas uma desconfiança muito grande, né? Uma terra daquele tamanho. E diz que a terra era de muito bons ares. E até compara com uma região de Portugal. E diz que, depois que ele diz isso, ele fala das águas e diz que a terra provavelmente seria muito produtiva. Ele fala assim, o trecho diz o seguinte, entre aspas, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo quanto se quiser. Ou seja, é uma terra extremamente produtiva. Ele fala em terra chã, né? Então, além de elogiar a beleza da terra e das águas, ele conclui, né, acertadamente que aquela terra provavelmente seria muito fértil e adequada para plantar qualquer coisa. Muito bem. E depois ele diz o seguinte, aquele toque que geralmente os professores de história, os livros gostam de menosprezar ou de distorcer. Ele fala que, apesar da terra ser aparentemente muito produtiva e ter muita água, ele diz assim, que o melhor fruto que Vossa Alteza poderá tirar
dessa terra é salvar as almas dos nativos. E qual que é geralmente a interpretação que os professores dão por aí? Eles vão dizer algo do tipo: essa era uma desculpa, uma evasiva dos portugueses para poder dominar os índios, escravizá-los. Então sempre essa visão pejorativa. Não passa pela cabeça da maioria das pessoas que os portugueses efetivamente tinham essa fé? Então é um anacronismo muito raso você querer julgar aqueles homens com a mentalidade de hoje. Hoje a mentalidade das pessoas é cética, as pessoas não têm fé em geral. Aí eles tentam raciocinar com a sua mentalidade atual. Eles se colocam no lugar do personagem histórico do Caminha ou do Dom Manuel, por exemplo, e pensam com a cabeça de hoje. Aqueles homens tinham muito mais fé. O ambiente daquele final da Idade Média ali, ele era carregado de uma religiosidade. Então, eu não tenho nenhum motivo para duvidar de que ele estava falando sério, né? De que ele estava realmente dizendo ao rei: olha, aqui pode ser que encontre-se riqueza, aqui pode se produzir muita riqueza, mas a riqueza maior que a gente pode fazer aqui é salvar a alma dos índios, as almas dos índios. E para terminar, deixa eu ler o trechinho final da carta para vocês. Eu nem sei quantos, mas talvez aí tenha uns 10 vídeos aí contando para vocês o conteúdo dessa carta. Então vamos terminar lendo aqui o finalzinho dela, ok? Diz o seguinte: e que aí não houvesse, isso mesmo, e que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, isso bastaria. Não tenho mais nada para dizer, chegou ao fim a nossa estadia aqui e agora vamos partir para as Índias, para Calicut. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. Ele está repetindo o que ele tinha dito um pouco atrás sobre como o desejo principal de Dom Manuel é acrescentar almas à fé católica. E ele continua: e nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me alonguei, Vossa Alteza me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez por assim pelo miúdo. Então ele está dizendo: desculpa, rei, se eu escrevi demais, mas eu queria te dar os mínimos detalhes. E pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer graça especial, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Esse parágrafo eu vou fazer um vídeo sobre ele, que o Caminha está pedindo um favor para o rei. Tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500. Ilha de Vera Cruz. Por que Ilha de Vera Cruz? Olha, não existe um relato exato, preciso, mas provavelmente depois da construção e da fixação da cruz no território brasileiro como marco do descobrimento dos portugueses e como posse da terra e como ato simbólico fundador desse novo lugar, Pedro Álvares Cabral batizou a terra como Terra de Vera Cruz. Mas no futuro eu ainda vou fazer um vídeo sobre o nome do Brasil. E aí a gente vai ver todas as etapas: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, por fim, Brasil. Mas enfim, é isso. Encerramos aqui o relato da carta do Pero Vaz de Caminha, mas ainda vamos falar algumas coisas sobre o descobrimento. Então ainda vamos nos deter com paciência. Vou tentar fazer um vídeo sobre um documento que é a carta de um dos navegadores. Vou tentar fazer um vídeo também sobre a carta de um cosmógrafo. E tem um relato de um cronista, o João de Barros, já falei dele aqui, que é sobre o descobrimento, também quero fazer um vídeo sobre isso. A gente vai falar ainda da intencionalidade ou não do descobrimento. Então, o espírito desse canal é esse, pessoal. Se você está com pressa, quer fazer o Enem no fim do ano, você pode até aproveitar alguma coisa, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é ser detalhista,
tratar as coisas com calma, e se daqui, sei lá, daqui 5 ou 10 anos a gente conseguir atingir aí a República, o século XX, para mim tá ótimo. Então, a pressa não é uma das minhas preocupações aqui, beleza? Então, um abraço para vocês.